Amigo do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 31 de janeiro. E hoje a igreja celebra o grande santo São João Bosco, sacerdote, que nasceu em 1815 em Turim, na Itália. Dom Bosco foi o apóstolo no Evangelho junto à juventude, principalmente sendo-lhes verdadeiro pai e orientador espiritual. Inspirado em São Francisco de Sales, empreendeu grande ação missionária e fundou a Congregação dos Salesianos e, junto com Santa Maria Mazzarello, a Congregação das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Dom Bosco contribuiu para a criação do sistema educacional que existe até hoje. João Bosco morreu aos 72 anos de vida em 1888 e foi canonizado em abril de 1934 pelo Papa Pio IX. O Papa São João Paulo II o declarou pai do mestre da juventude, e São João Bosco dizia: a caridade suporta tudo. Por isso, temos que suportar os defeitos e limitações uns dos outros. E nós vamos meditar no evangelista Marcos, no capítulo 5, os versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia e tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, ao invés de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem te tocou? Ela, porém, chamava e achava-se ao redor para ver quem havia tocado nele. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém
o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A menina não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Caros irmãos e irmãs, a questão se coloca relação entre as duas histórias. Por que isso acontece? Seria apenas uma técnica existente, uma conexão entre os dois relatos? Em certo sentido, terminamos com a mesma expressão: "A tua fé te salvou." E logo a seguir, quando a história de Jairo recomeça, vêm os de sua casa e dizem-lhe: "A tua filha morreu." Assim se conclui a história de Jairo com o seu pedido para ir impor as mãos para curar a sua filha doente. E o que diz Jesus? Não temas, apenas tenha fé. Ou seja, a mesma situação da mulher que sofria de hemorragia, que estava na fé que a salvou. E a mulher, ela também tem na cabeça o mesmo pedido de Jairo. Ou seja, ela diz: "Se eu conseguir tocar na sua roupa, estarei curada." E Jairo dirá: "Venha à minha casa para que minha filha esteja segura e viva." E de fato, os discípulos fazem ironia ao responder à pergunta que Jesus faz: "Quem me tocou? Não vê esta multidão que te comprime?" E a mulher se aproxima e novamente está a palavra. Ela lhe conta tudo a verdade e ela fala com verdade e, em certo sentido, como antes, a história não para na cura. A cura ocorre quando, assim que ela toca em Jesus, sente que o fluxo de sangue já parou e, muito interessante, o que ocorre de imediato, ou seja, o conhecimento entre a mulher e Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, a mulher e Jairo não se importam com os que ali estavam, com o que haveriam de pensar. Quando nos abrimos para Deus, tudo muda em nossa vida. Como hoje São João Bosco, que estamos celebrando, também todos nós somos convidados a viver esta realidade dura da nossa vida e confiar
nessa ação misericordiosa de Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, vamos prosseguir orando, pedindo pela paz no mundo, pelos nossos irmãos enfermos, como a narrativa do Evangelho de hoje, para que nós possamos, de fato, presenciar não tanto as curas físicas de nossos corpos, mas também a cura espiritual para vivermos plenamente em Deus nesse mundo carente de tanto testemunho de bem. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.